A paz do Senhor Jesus, irmãos. Vamos comentar sobre a volta de Jesus. Eu vi uma publicação no Instagram. Para que fazer academia se Jesus está voltando? Ou seja, você pega qualquer assunto, né, e você vai usar como desculpa para não fazer o argumento, né, que Jesus está voltando. Ou seja, as pessoas não entendem, não compreendem o que é a volta de Jesus. Tá? Muito se fala, passando, né? Olha quantas pessoas já passaram, já não estão mais aqui. E até hoje, né, parece que é uma coisa que, tipo, os ímpios, eles usam isso, né, como motivo de zombaria, né? Onde está a promessa da sua vinda, né? Você vê que lá em Apocalipse, nesse caso já não é zombaria, mas nesse caso o anjo ele fala o quê? Para que aguarde mais um pouco e não haverá demora, mas quando o sétimo anjo, né, tocar a sétima trombeta, se cumprirá o mistério que Deus anunciou aos seus profetas, seus servos. Ou seja, o que acontece no ápice ali do Apocalipse, naqueles momentos ali, né, muitos de nós cristãos vão estar, né, se questionando, né, puxa, quando Jesus vai voltar, né, porque o mundo vai estar numa situação muito turbulenta. Só que o anjo ele diz, não haverá mais demora, tá? Quando o sétimo anjo tocar a sétima trombeta. Ou seja, a Bíblia ela é muito clara, tá? Que a volta de Jesus ela tem sinais que antecedem. Ela não vai dizer o dia, a data, a hora, tá? Porém, para nós que estamos na luz, nós conseguimos discernir os tempos. Quem está em trevas não vai discernir, tá? Quem está na luz vai discernir, tá? Óbvio que, por exemplo, quando Jesus falou, né, que nem ele sabe o dia, mas somente o Pai, vale você considerar que quando Jesus veio à Terra, ele, né, ele se humilhou. Tanto é que quando está no momento final ali, né, ele fala, Pai, devolve a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Ou seja, quando Jesus é ressuscitado, tá, ele recebe a mesma glória que ele tinha, tá, antes da criação do mundo. Ou seja, ele tem acesso, tá, a data, ele sabe qual é a data, porque se ele não soubesse, ele não seria Deus. Tá? Não tem como você pegar Deus, tá? O Pai sabe a data, o Espírito Santo sabe, mas o Filho, que é Deus, também não sabe. Fica incompleto. Então, calma aí. Então, Jesus não é Deus. Jesus é Deus, tá? Quando ele foi glorificado, ele voltou a ter acesso ao dia e à data, tá? Assim como ele voltou a ter acesso a todo o poder, tá? Deus o exaltou, tá? Nome sobre todo nome, tá? Todo joelho se dobrará, tá? Então, quer dizer que existe uma data, sim. Existe uma data, tá? Obviamente, né, Deus não vai contar para você, tá? Mas se você analisar as escrituras, você consegue enxergar o momento próximo dessa data. Isso você vê que é o momento do mártir das duas testemunhas, tá? Elas têm a missão de evangelizar durante 1260 dias. Aí se completa o seu testemunho, né? A gente sabe que a besta que sobe do mar, que sobe do abismo, tá? Vai conseguir derrotar ela novamente com a permissão de Deus, tá? E a partir desse momento, você vê que logo em seguida o que acontece? Se você olhar aqui em Apocalipse, tá? Apocalipse 11, tá? Quando tiverem concluído, né, o seu testemunho, né, ó, os seus cadáveres ficarão expostos na principal rua da cidade, que simbolicamente denominada Sodoma, Egito, tá? Mas da mesma forma foi crucificado seu Senhor. Durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, né, língua, tribos, né, comemorarão, né, trarão presentes uns aos outros, vão celebrar, né, porque as duas testemunhas estavam atrapalhando os planos, né, do mundo, né? Elas estavam se opondo ao mundo, tá? Ninguém conseguia parar as duas testemunhas, tá? Não tinha bomba atômica, tanque de guerra, não tinha autoridade, né? Não tinha nada que parasse as duas testemunhas, a não ser quando ela concluiu o seu testemunho, aí por permissão de Deus, o anticristo, que é a besta do mar, ou abismo, tá? Consegue derrotar elas, tá? E o que aconteceu, tá? Então, depois de 3 dias e meio, Deus soprou em seus corpos o espírito de vida, e eles tornaram a ficar em pé. Um enorme pavor tomou conta de todos quantos os viram. Eles ouviram uma grave voz que se projetava dos céus, ordenando: subi vós para cá. Eles foram elevados aos céus numa nuvem, seus inimigos
os observavam atônitos, ou seja, eles foram mortos, eles foram ressuscitados, elevados ao céu numa nuvem, ou seja, arrebatados, tá? Não é que aqui é o momento exato do arrebatamento, tá? Não é que aqui é, mas aqui está indicando, tá, a proximidade mais extrema do momento do arrebatamento, tá? Houve um grande terremoto, tá? Inclusive até pessoas glorificaram a Deus porque ficou de fato comprovado, né, que a morte não conseguiu vencer as duas testemunhas. Não conseguiu, tá? Aí você vê que logo em seguida, aqui cita a sétima trombeta. Só que aqui não está dizendo, ó, assim que acontecer isso, pronto. Logo em seguida, 1 segundo depois da sétima trombeta. Não. Isso aqui está demonstrando o que vai vir depois, está resumindo, tá? Pode ser que, vamos lá, passou 3 dias e meio, as duas testemunhas foram ressuscitadas, tá? Pode ser que passe aí dias, semanas, talvez meses, para depois ser tocado a sétima trombeta. Ou seja, ninguém vai saber o dia, a data e a hora, tá? Você vai saber quando acontecer. Aí você vai saber, é hoje, né? Então, são sinais que antecedem a volta de Jesus, tá? Inclusive, é na sétima trombeta que os reinos do mundo passam para Jesus. Muitas pessoas não entendem. Óbvio, Deus é dono de tudo, sim. Só que a terra, ela tem que ser conquistada de novo. Quando Adão pecou, Adão era o governante da terra. Adão perdeu esse posto, quem assumiu foi Satanás, tá? Jesus está acima de Satanás, sim. Só que a conclusão da toma desse reino é na sétima trombeta, tá? Porque na sétima trombeta já tem a ressurreição dos mortos, arrebatamento, tá? Tanto dos, né, os que ficarem vivos também, né? Nem todos morrerão, apesar que a grande maioria foi mártir, foi morto, né? São poucos que vão sobreviver até o final, né? E Jesus volta, tá? Com todo o seu exército, toma os reinos da terra, tá? É tomado, tá? É entregado a nós por herança, tá? Ele destrói, né, o falso profeta, o anticristo, né? E estabelece o seu reino milenar, tá? Isso é o que a Bíblia diz, tá? Muitas pessoas imaginam, né? Eu sei que as pessoas declaram profeticamente: o Brasil é de Jesus, sei lá o que é a nação de Jesus. Sim, mas sério, aquilo que é de Jesus, a gente sabe que é de Jesus. Se a gente fica profetizando, declarando, é porque existe uma guerra espiritual, né, para chegar ao momento dessa concretização. Ou seja, no momento atual, tá óbvio que Deus é soberano, mas no momento atual a gente sabe que existe potestade, principados, né, regiões aí que são dominadas por, né, entidades, a gente sabe disso. E é uma guerra espiritual para poder expulsar eles dessas regiões. E a conclusão disso tudo é na sétima trombeta, onde vai ser tudo concluído. Não vai sobrar um cantinho, pronto, esse cantinho aqui está dominado pela potestade tal. Não vai ter. Sétima trombeta deixa claro que os reinos do mundo passam para Jesus. Então lá é o momento, é o ápice, tá? Então enquanto não acontece isso, por mais que Deus levante pessoas, né, ou você idolatre políticos achando que foi Deus que levantou, ou talvez até Deus levantou, Deus pode levantar sim, mas você idolatrando achando que é um novo rei Davi, né? Achando que é uma tipificação do Messias, aí, né? Você vai ficar nessa, aí você vai ficar iludido, porque não vai ter, tá? Esse tipo de desenvolvimento que o pessoal imagina, que o Brasil vai virar uma supernação, eu acho muito improvável antes do milênio, tá? Antes do milênio eu acho muito improvável. Não vou dizer que não possa acontecer, porque Deus é soberano, para Deus nada é impossível. Mas o que tudo indica, tá, que vai ter sim avivamento, mas o avivamento através da perseguição. Não no sentido que, pronto, o Brasil vai virar uma supernação, né? Até porque Deus, para ele abençoar a nação tem que desfazer da idolatria, desfazer do contato com entidades, né, com sociedade secreta, e isso você vê que o Brasil está cheio disso, tá? Você vê que quando Deus ele abençoava Israel tinha que chegar lá e destruir todos os ídolos, tá? Então existe princípios, né, implicações lógicas para Deus ele fazer tal coisa, que ele exige que seja feito tal coisa para que ele faça tal coisa, tá? Então é isso, tá bom? É um áudio rápido, né, 10 minutos.